não quis ficar no livro de Provérbios, a pastora me passou um texto, mas Deus queimou o meu coração com o livro de Esté. E eu queria nessa noite ministrar uma palavra no livro de Esté. Não temos como fazer a leitura de todo o texto, e eu vou pedir a você que em casa, tire um tempinho na semana para fazer a leitura de todo o texto. Mas o meu desejo nessa noite é que você possa ver e ouvir o profético que há nesse livro, amém? Como nós vamos fazer várias leituras, eu queria que você pode ficar sentada mesmo, porque nós vamos fazer várias leituras. Nós vamos fazer várias leituras nessa noite. E eu quero que você consiga ver o profético nesse livro. E a minha oração aqui nessa noite é que todo impedimento caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que os nossos olhos e ouvidos estejam atentos a Ele. Que todo comichão seja arrancado em nome de Jesus. Que bata em retirada. Que o valente seja manietado agora, nesse momento, em nome de Jesus. Nós declaramos o Teu senhorio, o Teu governo sobre nossas vidas aqui nessa noite, Senhor. Que o Teu Espírito tenha plena liberdade, pois é a Tua palavra que é poderosa nos seus feitos, que será liberada sobre uma terra que já foi regada com águas que vêm do Teu trono. Que a semente caia em boa terra nessa noite. Então que toda ação do adversário seja repreendida em nome de Jesus. E que nós como igreja possamos ouvir o profético que há no livro de Esté. E possamos nos posicionar para os tempos que está por vir, amém? Louvado seja o Teu nome. Há um padrão no livro de Esté. Abra o livro de Esté se você trouxe sua Bíblia. Quem não trouxe a Bíblia pode abrir o celular. Mas coloca aí no modo avião, não vai olhar o WhatsApp. Se liga no Senhor, porque Deus quer falar conosco nessa noite. Há um padrão de eventos dentro do livro de Esté, que revelam algo que já aconteceu e que vai acontecer nos últimos dias, no final dos tempos. No final dos tempos no qual eu e você já estamos. Porque nós estamos diante da vinda de Jesus, amém? E eu quero lembrar a igreja que o final dos tempos já chegou. Nós estamos diante dos últimos dias. Nós somos a igreja da última hora, amém? A igreja que está posicionada para os últimos dias aqui nessa terra. Esta é a geração que verá a glória de Deus, amém? Esta é a geração que virá o Filho do Homem vindo com grande poder e glória. Nós somos a geração dos últimos dias. E nós queremos nos posicionar para esses dias. E há algo profético no livro. No livro de Esté, ele inicia falando de um reino. Existe um reino. O nome desse reino é Persa, é o reino que dominou depois da Babilônia. A Babilônia veio com domínio, levou o povo de Israel cativo. Depois a Babilônia cai e se levanta um novo reino, um novo império se levanta. E vem o império Medo-Persa. Então existe um reino persa e existe um rei que reina nesse império. E o nome desse rei é Assuero. E esse reino, ele tem um domínio sobre a terra. E esse reino, ele domina da Índia até a Etiópia e governa 127 províncias, conforme está escrito em Esté, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler. Esté, capítulo 1, versículo 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã. No terceiro ano do seu reinado, deu ele um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam todos perante ele. Tem um reino, tem um rei e tem um domínio. E esse domínio representava na época como fosse o domínio mundial. Um poder mundial. Ele dominava sobre a maioria. Então era como se fosse um governo mundial na época. E nesse mesmo período foi separada uma noiva. Amém? Uma noiva foi separada, uma noiva foi escolhida no tempo desse rei que dominava sobre 127 províncias. E essa noiva escolhida era uma judia, ela era órfã de pai e mãe.
A sua parentela tinha sido levada para o cativeiro da Babilônia. E no cativeiro da Babilônia, que dispersava em vários locais, eles ficaram nesse local. E era uma órfã de pai e mãe judia, criada por um primo chamado Mordecai. Em algumas traduções, Mardoqueu. E além de nós termos uma noiva, essa noiva recebe um nome novo. Amém? A igreja está acompanhando? Um reino, um domínio, uma noiva e um nome novo para essa noiva. Por que, irmão, um nome novo para essa noiva? Porque o nome dessa judia órfã de pai e mãe se chamava Radassa. Mas antes dela ir lá para o império, lá para o domínio do império, quando foi chamada, ela foi chamada de Esther. Porque o seu primo Mardoqueu pediu que ela fosse chamada de Esther e não revelasse quem era o povo dela. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther capítulo 2, versículo 10. Esther não havia declarado o seu povo e nem a sua linhagem, pois Mordecai ou Mardoqueu lhe ordenara que o não declarasse. Amém? Um reino persa com o rei Assuero, um domínio de reino, uma noiva escolhida, um nome trocado, um nome mudado de Radassa para Esther, um governo em suas mãos. Foi dado a Esther um governo em suas mãos. Esther capítulo 2, versículo 16. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele o favor e a benevolência mais do que todas as virgens. E o rei colocou-lhe na sua cabeça a coroa real e a fez rainha no lugar de Vaste. Amém? Um reino, um domínio, uma noiva, um nome novo, um governo em suas mãos. Amém? Mas também tem um adversário. Há um adversário nesse reino. E o nome desse adversário se chama Ramã. E Ramã é o primeiro ministro desse rei. É o primeiro ministro do rei Assuero. Ele é o feroz inimigo de todos os judeus. Ele é o feroz inimigo de todo o povo de Deus. Porque os judeus representavam o povo de Deus, amém? O feroz inimigo do povo de Deus. E esse adversário Ramã, ele prefigura a figura do anticristo. O nome dele significa perturbador, adversário, opositor. E esse adversário vai se levantar contra o reino que está estabelecido. Amém? Irmã, e o que tem de profético em tudo isso? Eu quero trazer para os nossos dias agora. Nós que estamos nos preparando para a vinda de Jesus, amém? Nós que fazemos parte dos últimos dias, amém? A igreja dos últimos dias. E eu quero que você veja o padrão se repetindo agora nos nossos dias. Há um padrão profético se repetindo no final dos tempos. Há um reino, amém? O reino hoje é o reino persa? É o reino grego? É Roma? É o reino do Brasil, é? Quem governa sobre nós é o presidente Lula? Não. Qual é o reino que está sobre nós? O reino de Deus, amém? É o reino que é eterno, amém? E nesse reino tem um rei, e o nome dele não é Assuero, o nome dele é Jesus, amém? Há um reino e há um rei sobre nossas vidas. Há também um domínio de reino, um domínio de império. E o domínio não é só sobre 127 províncias, não. Nós cantamos aqui nessa noite, nós profetizamos aqui nessa noite. O domínio do reino de Deus é céus e terra, amém? Ele tem domínio sobre céus e terra.
Ele não tem domínio sobre alguns bairros, cidades ou países. O domínio dele é sobre céus e terra. Amém? E esse reino que tem um rei que se chama Jesus, cujo domínio é céus e terra, ele tem uma noiva escolhida. Louvado seja o nome do Senhor. Onde está a noiva escolhida do rei Jesus, que tem o domínio sobre os céus e a terra? Ele tem uma noiva escolhida. E quem escolheu essa noiva foi ele, não foi o homem. João diz no capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, foi eu que vos escolhi, amém? Você está aqui nessa noite porque foi Jesus, o Rei dos céus e da terra, que te escolheu como noiva dele. E eu quero te dizer, se o rei Assuero amou Esté de tal forma que nunca amou nenhuma outra mulher, eu quero te dizer que maior amor é o de Jesus por mim e por você. Você não é qualquer mulher que veio aqui para esse encontro nessa noite, não. Você é uma mulher escolhida e amada. Ele te ama e ele te escolheu para ser amada dele, para ser a noiva dele, para alcançar o favor dele, amém? O texto diz que nós lemos que Esté alcançou o favor do rei. E eu quero te dizer que nós alcançamos o favor do rei Jesus, amém? Nós temos alcançado o favor dele. Nós somos a noiva escolhida, desposada pelo rei Jesus. Mas tem mais, o nome de Esté foi mudado. E eu quero te lembrar que nessa noite que você tem um novo nome, amém? Aonde está isso, irmã? Está lá em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Ele diz para mim e para ti nessa noite: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor e à vencedora. Tem vencedor aqui? Tem uma noiva amada aqui? O Senhor diz para mim e para ti: eu te darei do maná escondido. Como bem eu darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Amém? Você crê nisso? Você tem um nome novo. Um nome novo está escrito nessa pedrinha branca, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém? E sabe o que Jesus diz para nós aqui nessa noite? Lá em Apocalipse 3:11, ele diz para essa noiva amada, escolhida, separada, santificada, comprada por alto preço. Ele diz para mim e para você: eu venho sem demora. Eu venho sem demora. Conserva o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Noiva amada, você tem uma coroa dada pelo rei que tem domínio sobre os céus e a terra. Dada para você, escolhida e amada. Uma coroa separada, selecionada para mim e para você, amém? Então cuida para que tu não perca essa coroa. E nós aprendemos aqui na peça, porque essa peça aqui foi uma peça profética. Cuidado, porque você pode perder a tua coroa. Com a mágoa, com a angústia, com o rancor, com a fofoca. Cuidado com os pesos que você está carregando, como essa mulher carregou aqui diante dos nossos olhos, falando no profético conosco. Cuida para que tu não perca a tua coroa. Amém? 1 Pedro 5:4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a inacessível coroa da glória. Amém? Eu não quero perder essa coroa, amém? Então eu preciso vigiar. Eu preciso me posicionar para esse tempo. Nós fomos escolhidas para esse tempo, amém? Um reino eterno, cujo rei é Jesus. Um domínio sobre céus e terra. Uma noiva amada que alcançou o favor do rei. E o nome dessa noiva é a igreja que se reúne aqui nessa noite. Um nome novo nos foi dado. E um governo foi confiado em nossas mãos. E já foi profetizado aqui nessa noite. Um governo foi confiado em nossas mãos. Quando a pastora entrou por acolá marchando, na hora da peça profética aqui, um governo foi confiado em nossas mãos. O que é que você está fazendo desse governo? O que é que você está fazendo daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos? Como esposa, como mãe, como filha, como serva.
O que você tem feito com o governo que o Senhor confiou em tuas mãos? Irmão, não estava sabendo desse governo nas minhas mãos, não. Pois eu quero te lembrar o que diz a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 28, versículo 18. Que o Senhor Jesus diz, Jesus aproximando-se dos seus discípulos, já para subir aos céus, ele diz: todo poder e toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, recebam poder, recebam autoridade. Ide, recebam poder, recebam autoridade. Ide, recebam poder, recebam autoridade. Recebam poder, recebam autoridade. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? O Senhor está te fazendo lembrar o poder e a autoridade que aquele que recebeu do Pai confiou a mim e a você. Teve um momento que a irmã mandou olhar para as mãos. Você pode olhar para as suas mãos? Tem poder e autoridade dada pelo Senhor, pelo Rei que tem domínio nos céus e na terra. E esse poder que foi te dado é para esses dias que nós estamos vivendo. Marcos capítulo 16, versículo 17. Porque esses sinais hão de acompanhar aqueles que crêem. Tem uma noiva que crê aqui nessa noite. Tem uma noiva escolhida por um rei para esse tempo. O Senhor diz para mim e para você, para te lembrar nessa noite, que esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Porque em meu nome, no nome santo de Jesus, vocês expelirão demônios. Vocês expelirão demônios. Vocês falarão novas línguas. Vocês pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera vocês beberem, não lhes fará mal algum. E se vocês impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Por isso eu pedi à amada igreja do Senhor, a noiva do Senhor que se reúne nesse lugar, orem por mim. Orem pela minha casa. Orem pela salvação do meu esposo. Eu quero dizer para a irmã que foi trazida aqui na frente agora no momento da oferta, que um dos pedidos dela era a conversão do esposo dela. Hoje a tua alegria é minha alegria. Eu me alegro com o teu contentamento, porque eu tenho esperado esse dia na minha vida. Tem momentos que parece que está tão distante, mas o meu Deus que me escolheu, que tem promessa na minha vida, nele eu tenho esperado. E assim como eu vi a irmã dando testemunho hoje à noite, se alegrando com essa igreja, eu quero, Senhor, subir o teu altar com o meu e dizer que o Deus que salvou, que libertou, Ele não mudou, Ele continua o mesmo. Então orai uns pelos outros, levai as cargas uns dos outros, orai pelos enfermos, repreendei os demônios, pois poder e autoridade nos foi confiada em nossas mãos para esses dias. Coloque em prática aquilo que o rei confiou a você. Não guarde, não esconda. Não esconda o talento que Deus tem dado a ti. Ele não deu para um e para outro. Ele não deu exclusivamente para a pastora, para a obreira, para o diácono, para o presbítero. Ele deu para a sua noiva. Amém? E eu sou essa noiva. A mim foi dado. Você é a noiva amada e escolhida por Ele. E Ele te deu poder e autoridade nessa terra. O Senhor diz lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Vocês são uma raça eleita. Eleita pelo Rei, que é Senhor sobre o céu e a terra. Vocês são um sacerdócio real. Príncipes e princesas. Reis e rainha com governo em suas mãos. Para governar sobre a terra que Deus confiou ao homem. O cuidado. Nação real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Temos um reino, um domínio, uma noiva,
um novo nome e um governo dado em nossas mãos. Irmã, está faltando uma coisa aí, que lá no Disté faltou uma coisa. O que está faltando? Alguém está se lembrando? Um reino, um rei, um domínio, uma noiva. O que mais está faltando? Uma noiva. E essa noiva teve o nome mudado. E a essa noiva foi confiado um governo. Ela está se achando poderosa. Ela está se achando a bambambam. Foi dado o governo. Por que que Deus deu governo? Por que que Deus deu domínio? Por que que Deus mandou vigiar? Por que que Deus mandou guardar? Porque existe um adversário. Amém, igreja? Há um adversário das nossas almas. Há um adversário das nossas famílias. E o nome dele é Anticristo, que já está operando nos nossos dias. O espírito do engano que já opera nos nossos dias. Tão forte que está enganando a muitos como enganou essa mulher que fez a peça teatral. Inclusive, irmã, se você não sair antes de terminar o culto, eu quero orar pela sua vida. Quando terminar o culto. Foi, né? Mas eu senti de orar pela vida dela, irmã. Quando ela terminou aqui, que ela se levantou, eu quero orar pela tua vida. O Senhor mandou orar pela tua vida. E o adversário, ele não está brincando. Ele vai destruir famílias inteiras, casamentos, filhos, saúde. Ele veio para matar, roubar e destruir. E como ele sabe que os dias estão contados, ele está agindo, irmãos. Ele está agindo. E eu preciso saber quem é o meu adversário. E eu preciso me posicionar diante do adversário. E João falou quem é esse adversário. Primeira carta de João. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 18 diz assim: filhinhos, filhinhas, já é a última hora. Ele está falando para nós agora. Já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Amém, igreja? Nós estamos na última hora. Quando João escreveu essa carta 2000 anos atrás, se aquela era a última hora, imagine em qual hora você está agora. Nós estamos nos últimos segundos para a vida do Senhor Jesus. Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que fique manifesto que nenhum deles é dos nossos. Mas vós possuís unção que vem do santo, amém? A noiva tem a unção que vem do santo. A noiva tem a unção de poder e autoridade que veio do rei, que governa e tem domínio sobre os céus e a terra. E todos têm desconhecimento. Eu não vos escrevi porque vocês não sabem a verdade, mas antes porque vocês sabem a verdade. E porque mentira alguma jamais procede da verdade, amém? Então a noiva não pode caminhar em mentira. A noiva não pode se mover em mentira. Amém? Ela procede, ela caminha na verdade. Porque quem é o mentiroso? Aquele que nega que Jesus é o Cristo. Esse é o anticristo. Ele é o que nega o Pai e o Filho. 1 João capítulo 4, versículo 1. Meus amados, não dei crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo meio do mundo e está no nosso meio agora. Os falsos profetas estão no nosso meio. E a igreja precisa pedir ao Senhor um espírito de discernimento para esses dias. Nisso vocês reconhecerão o Espírito de Deus, porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês têm ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Meus filhinhos, minhas filhinhas, vós sois de Deus e vocês têm vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, amém?
Se você é escolhida, você não precisa ter medo do anticristo. Porque o que está em você é maior do que o que está no espírito do anticristo aí fora. Amém? Há um adversário. Mas diante do livro de Esther, nós temos um tempo de perseguição. Esther se tornou rainha, foi viver no palácio com o rei Assuero, mas veio um tempo de perseguição acompanhado de um decreto de morte. Veio um tempo de perseguição acompanhado de um decreto de morte. E a palavra nos ensina que o tornar-se rainha e a pertencer a um reino, e a pertencer a um rei, não isenta aquela rainha das aflições, amém? Uma rainha que pertence a um reino, que pertence a um rei, não isenta ela de nenhuma aflição. E eu quero ler com você Esther capítulo 3, versículo 5. Esther capítulo 3, versículo 5 diz assim: depois veio o adversário, depois veio o inimigo feroz, depois veio aquele que quer destruir o povo de Deus, depois veio o perturbador, o opositor, o nome dele é Mordecai. Não, Mordecai é o primo da Esther. É o Ramã, veio Ramã. Vendo, pois, Ramã, que Mordecai, que é o primo de Esther que criou ela, Mordecai não se inclinava, não se curvava para se prostrar diante dele, não se prostrava diante dele. Ele se encheu de furor, o adversário se encheu de raiva, de ódio. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai, que era do povo judeu. Por isso, procurou Ramã, o adversário, o opositor, procurou destruir todos os judeus, que é do povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Quando foi no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, lançou-se o Pu, e Pu significa sortes, perante Ramã, o adversário. Dia após dia, ele começou a lançar sorte, dia após dia, para ver qual dia ele ia destruir o povo de Deus. Até o do 10º, que é o mês de Adar. Então disse o adversário, Ramã, ao rei Assuero: ei, rei, tem espalhado no meio do povo, entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam todos mortos, e nas próprias mãos dos que vos executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu para Ramã, para o adversário, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus, e disse-lhe: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Chamaram, pois, os secretários do rei, no dia 13 do primeiro mês, segundo ordenou Ramã. Tudo se escreveu aos sátrapas do rei, aos governadores, a todas as províncias, a todos os príncipes de cada povo, a cada província do seu próprio modo de escrever, e a cada povo da sua própria língua. E em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel do rei se selou. E enviaram as cartas por intermédio dos correios e todas as províncias do rei, para que, olha o que tinha na carta que foi espalhada para todo o povo de Deus, para que se destruíssem, para que se matasse, para que se aniquilasse de vez todos os judeus, todos os moços, todos os velhos, todas as crianças, todas as mulheres, todas em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueasse todos os seus bens, amém? Vocês estão vendo o que é o adversário? Ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir, ele quer aniquilar. E ele quer aniquilar todo, seja moço, criança, velho, ele quer destruir tudo. Ele quer saquear os bens, ele quer roubar tudo, matar tudo, destruir tudo. Esse foi o adversário que se levantou nos dias de Esther. E nesse tempo de angústia,
não veio sozinho. Junto com o tempo de angústia veio um tempo de tribulação. E lá em Esté, capítulo 4, versículo 3, diz que em todas as províncias, aonde chegava a carta, aonde chegava a palavra do rei, aonde chegava a lei do rei, havia entre os judeus um grande luto. E o povo de Deus ficou em grande luto, em grande tristeza, com jejum, com choro, com lamentação. E muitos se deitavam em pano de saco e de cinza. Porque houve um tempo de angústia, houve um tempo de grande tribulação, de dor, de desespero, de medo, de pavor. A ordem é: vão morrer todos no mesmo dia. Vocês não podem reagir, vocês não podem fazer nada. Todos serão mortos, crianças, velhos, idosos, homens, mulheres. E todos os seus bens serão saqueados e não vai sobrar nada. Essa era a carta do adversário. Irmã, o que tem a ver de profético nisso para os nossos dias? Aí eu quero lembrar para a amada igreja aqui nessa noite, que a igreja que foi escolhida pelo um rei que tem poder sobre os céus e a terra, essa igreja que sou eu e você, comprada e remida pelo seu sangue, cujo poder e autoridade foi lhe dado nas suas mãos, eu quero dizer para você que você não está isenta de passar por essas aflições, não. Amém? Nós, como igreja, não estamos isentos de passar por nenhuma aflição. Jesus mesmo diz lá em João 16:33, essas coisas eu vos tenho dito para que vocês tenham paz em mim. Quando o dia da tribulação chegar, quando o dia mal bater na sua porta, quando o dia da angústia bater na sua porta, o Senhor diz, tenham paz em mim. Tenham paz em mim. Porque no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci a morte. Eu tenho as chaves do inferno em minhas mãos. E eu preparei lugar para você na casa do meu Pai. E quando o dia chegar, eu te levarei para estar onde eu estiver também. Amém? Nós não estamos isentos de passar por aflições nos dias que estão por vir. Será que como Esté, como está sendo ministrado aqui nessa noite, será que nós estamos nos posicionando por dias que estão por vir? E a igreja precisa se preparar para o mal e a tribulação e a angústia que vai vir sobre a terra. E Paulo nos adverte em segunda carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8, que em tudo nós podemos ser atribulados, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, amém? Perplexos, porém não desanimados. A igreja do Senhor não desanima, amém? A igreja do Senhor marcha, a igreja do Senhor avança, ela não se desanima diante da tribulação, diante da angústia. Perseguidas, porém não desamparadas, amém? Pode vir a perseguição, pode vir o dia mau, mas nós não estamos desamparadas. O nosso rei, que tem domínio sobre os céus e a terra, acampa os seus anjos ao nosso favor. Nós temos o favor do rei, amém? Nós temos o favor do rei. Abatidos, porém não destruídos, amém? Pode vir uma doença, um problema financeiro, um problema emocional, um problema de saúde que venha bater nossa alma, mas jamais nós seremos destruídas. Porque nós temos um Senhor e um dono, amém? Levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste na nossa carne mortal, amém? Então eu quero lembrar a igreja aqui nessa noite, que os profetas, eles anunciaram um tempo de grande tribulação e perseguição que vai ser sobre a terra. Para quando, irmã? Para agora, por nossos dias. Então é bom a gente estar preparado, amém? Os profetas já anunciaram esse tempo. Jeremias capítulo 30, versículo 5. Jeremias capítulo 30, versículo 5. Assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Nós ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto.
Porque eu vejo, pois a cada homem com as mãos na cintura, como a quem está dando à luz. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Como é grande aquele dia! Não há outro semelhante. É um tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será livre dela. Amém? Então há um tempo de angústia que se aproxima sobre a terra. Aí tu imagina que a angústia é grande, porque o meu marido lá de casa tem medo de arrancar um dente, tem medo de medir uma pressão, tem medo de ir no médico. Tu imagina um homem tendo dores de parto. Você imagina que a aflição é grande. Tu imagina que o desespero é grande. E o profeta vai comparar isso a um homem que está tendo dores de parto. Profeta Sofonias, capítulo 1, versículo 14. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo. Amém, igreja? Escolhida, amada, confiada a poder e autoridade, amém? Os dias que se aproximam serão dias amargos sobre a terra. Que é isso, irmão? Hoje é outubro rosa, é para desejar bênção. A irmã está falando aqui de aflição. Nós estamos falando do profético que nós vamos viver nesses dias. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridade, dia de negrume, dia de nuvens e dessas trevas, dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes, contra as torres altas, porque eu vou trazer angústia sobre os homens, e eles vão andar como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, a sua carne será tirada como esterco, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, a terra vai ser consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra, amém? Alguém vai escapar do dia do Senhor? Não serão dias fáceis, mas a noiva comprada e remida, escolhida, guardada, cujo poder e autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ela irá brilhar no meio das trevas, amém? E essa igreja é eu e você. E essa mulher cujo governo foi lhe confiado é eu e você. Assim como foi confiada a Esther, o Senhor confiou a nós como igreja poder e autoridade para esses dias. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocai a trombeta em Sião, porque a trombeta vai soar. Apocalipse diz que tem 6 trombetas de juízo sobre a terra. 6 trombetas vão tocar. Dai voz de rebate no meio do santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem. Já está próximo. É dia de escuridão, é dia de dessas trevas, é dia de nuvens, negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, e nem depois dele haverá pelos anos adiante de geração em geração. O adversário vai se levantar para tentar destruir a tudo e a todos. Amém, igreja? E eu e você precisamos estar posicionados para esses dias. Mateus capítulo 24, versículo 4, Jesus falando para os apóstolos. E Jesus respondeu: vejam que ninguém engane vocês. Vocês viram a irmã sendo enganada aqui? Uma chegava e dizia uma coisa, outra ligava, outra chegava e dizia coisa. Cuidado para que ninguém engane vocês. Porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. E certamente vocês vão ouvir falar de guerra, de rumor de guerra. Alguém está ouvindo falar alguma coisa de guerra aí? Então é chegado os dias da volta do Senhor, amém? Esses são os dias que nós estamos vivendo. Vejam, vocês não se assustem não. É necessário acontecer, mas ainda não é o fim não. Porque vai se levantar nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, haverá terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, vocês serão atribulados. A igreja está preparada para ser atribulada? Está preparada para passar pela tribulação?
irmã, isso aí na minha casa não vai acontecer, não. Então é bom você se posicionar. É bom você começar a vigiar. Irmã, você está profetizando tribulação. Irmã, eu só estou lendo o que está escrito nos profetas. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para abrir os vossos olhos espirituais, para abrir os vossos ouvidos espirituais, para que vocês vejam e ouçam o que o Espírito diz à igreja, porque Jesus está às portas e nós precisamos estar preparados por dias da tribulação que virá sobre essa terra. Louvado seja o teu nome, porque eu tremo e temo, Senhor, de proclamar a tua palavra. Porque eu sei que os dias que vão vir não vão ser dias fáceis. Que as trevas, elas vão vir com poder tão grande, como trevas densas, quase palpáveis, para destruir, para enganar até os santos. E eu preciso estar posicionada para esses dias. Amém? Vocês serão atribuladas. Vos matarão. Está preparada para morrer pelo nome do Senhor Jesus? Está preparada para a perseguição que vai vir sobre essa terra? Ai, mas aqui no Brasil tem essas coisas não. Por enquanto, irmã. Vai se alegrando. Não falta a igreja não. Porque a perseguição que vai vir sobre essa terra vai ser muito ferrenha. E sobre o nosso Brasil, que tem feito o que é mal perante os olhos do Senhor, o que há de vir sobre essa nação, não são dias fáceis. E nós precisamos nos posicionar enquanto é tempo. Amém? Vocês serão atribulados e vos matarão. Serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E nesse tempo muitos hão de se escandalizar. E como nós temos visto enganos, escândalos. E até conversando com a pastora no dia que ela me ligou. Pastora, vamos nos preparar. Porque os dias que estão por vir, o que o Senhor tem se revelado em sonho, em visão. Do que está para acontecer nos últimos dias. Os escândalos que vão acontecer. Os bambambam e os grandes que vão cair. Que vai escandalizar a muitos. E triste daqueles que por eles viam escândalo. Porque vai cair na mão do Todo-Poderoso, na mão do Senhor. Muitos hão de se escandalizar, de trair, de odiar uns aos outros. Se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar de quase todos. Mas a noiva comprada e remida não esfria, amém? Ela, cada dia que passa, quanto mais a tribulação vem, quanto mais angústia, quanto mais dificuldade, mais ela está aquecida no amor, no poder, na autoridade, na unção de Deus, amém? Ela está queimando pela vinda do seu Cristo, do seu Messias, do ungido de Deus. Ela não esfriará, ela estará atenta. Louvado seja o teu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, é esse que vai ser salvo. Mateus 24, vocês estão vendo? Que só vai ser salvo que perseverar até o fim. Então tem que passar pela tribulação. A palavra do Senhor fala de uma preparação para o dia mau. A palavra do Senhor diz que Ele não vai isentar nós das aflições que virão sobre essa terra. Mas o Senhor disse para nós, orai em todo o tempo e vigiai, para que não caiais em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Mateus 24, 31. Porque nesse tempo haverá uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por esses dias terem sido abreviados. Muito obrigada, Senhor. Ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Nós estamos vivendo os dias abreviados do Senhor. E o Senhor tem nos permitido viver esse tempo para que haja salvação na minha casa e na tua casa.
Então, se alguém vos disser, aqui o Cristo, ele ou ali, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Cuidado com a tua coroa, para não perder, amém? Ah, já estou com ela aqui, tem nem perigo, cuidado, para não perder a coroa. Veja que eu tenho predito, é Jesus que está dizendo, eu estou alertando, eu estou te fazendo lembrar, tu pode perder a tua coroa. Passar por toda essa vida aqui aflita, sofrida, que minha irmã botou que eu não aguento mais. Ainda perder a salvação, irmãos? Isso sim é que é uma tragédia. Passar por essa vida aqui, sofrida, e perder a salvação. Não perca a sua salvação, não perca a coroa da glória. Ou ele ali no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque onde estiver o cadáver, assim se ajuntarão os abutres. E logo em seguida a tribulação daqueles dias. Quando houver um momento de tribulação, o sol vai escurecer, a lua não vai dar claridade, as estrelas vão cair do firmamento, os poderes do céu serão abalados. E o que a noiva vai fazer? Vai se desesperar? Vai tirar a vida? Vai se lamentar, vai reclamar, vai murmurar? Não, irmãos. A noiva vai estar firme e posicionada no tempo oportuno para o qual o Senhor a determinou, amém? Porque então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, amém? E todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Pã! A sétima trombeta vai tocar. Reunindo os santos do quarto canto da terra. E eu quero estar com meu Senhor nesse dia. Vai reunir com clangor de trombeta os escolhidos, a noiva escolhida, a noiva amada, a noiva que suportou o sofrimento, a noiva que suportou a tribulação, a noiva que suportou o problema financeiro, o problema no casamento, o problema com o filho, a noiva que suportou dores. A noiva que se posicionou como verdadeira rainha, que guardou a sua coroa. O Senhor reunirá as suas escolhidas dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Diante da tribulação, diante da perseguição, diante da angústia, a rainha Esther se posicionou no seu tempo. Como foi que a rainha se posicionou? Nós até cantamos aqui. Com jejum e oração. A palavra profética nos ensina aqui nessa noite. Com jejum e oração. E ela alcançou o favor do rei, porque ela discerniu que o governo estava nas mãos dela. Que ela precisava fazer alguma coisa, que ela não poderia ficar parada. O primo dela chegou para ela, tu está pensando? Porque tu está aí dentro do palácio, com toda essa regalia, com tudo nas tuas mãos. Tu está pensando que esse decreto não é para tu também não? Tu vai morrer junto com a gente, se tu não fizer alguma coisa. Tu morre também. Esther capítulo 4, versículo 15. Então disse Esther, que respondesse a Mordecai, vai, ajunta todos os judeus que se acham em Suzã. Jejuai por mim. Não coma, não beba por 3 dias. Sem comer e nem beber. 3 dias. Nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. E depois disso eu irei ter com o rei. E ainda que é contra a lei, se perecer, eu pereci. Mas a palavra do Senhor me ensina de Gênesis a Apocalipse que depois do 3 tem mudança, amém? Depois de 3 dias de jejum e oração, algo aconteceu. Esther capítulo 5, versículo 1. Quando foi no 3º dia, Esther se aprontou com seus trajes reais, roupas resplandecentes, brancas mais alvas que a neve, amém? Se preparou com seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. E quando o rei viu a rainha Esther parar
pátio, alcançou ela o favor perante ele. E o rei estendeu para Esté o cetro de ouro que ele tinha na mão. Amém? A ordem era para morrer, porque ninguém podia aparecer diante do rei sem ele mandar chamar. Mas ela jejuou 3 dias e 3 noites. E eu vou me apresentar perante ele, porque eu vou me apresentar toda a nação perante ele. Amém? E será que nós estamos preparadas para nos posicionar nesses últimos dias? Em favor da nossa casa, da nossa família, de nações inteiras. Porque para esse tempo o Senhor nos chamou, amém? Irmão, nós não escapamos do Covid por acaso não, viu? Se você está aqui é porque Deus nos chamou para esse tempo. Para um posicionamento. Porque o tempo de grande tribulação, assim como foi nos dias de Esté, um tempo de tribulação, um tempo de angústia, um tempo de perseguição, foi necessário um posicionamento para que houvesse livramento. Vai ser do mesmo jeito nos nossos dias agora. Estão diante dos nossos olhos. O tempo de grande tribulação e de perseguição se aproxima sobre o Brasil, sobre todas as nações sobre a terra. Um tempo de grande perseguição. Haverá sobre a terra uma profunda angústia. Haverá uma profunda ansiedade. Haverá terror, medo, pânico, agonia, aflição, desespero. E esse tempo vai exigir da igreja um posicionamento real. Como, irmã? Com jejum e oração. Então, tem que se livrar do espírito da glutonaria. O espírito da carne que tem matado a muitos. É tempo de jejuar. É tempo de se consagrar. É tempo de orar, de chorar, de clamar. De vestir pano de saco e se lançar aos pés do rei e clamar pelo favor dele. Pela minha casa, pela minha família, pela minha nação, pelas nações. Porque esse tempo vai exigir de nós uma fé inabalável, amém? E eu peço, Senhor, aumenta a nossa fé aqui nessa noite. Aumenta a nossa fé. Uma fé inabalável para suportar o dia mau que vai vir sobre essa terra, Senhor. Aumenta a nossa fé, Pai. Uma fé inabalável capaz de suportar o cansaço. Uma fé inabalável, capaz de suportar a fome. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então não faz mal você jejuar, não. Você vai ficar com mais discernimento. Você vai ficar leve, vai poder ouvir e discernir. Porque até os alimentos faz separação entre nós e Deus. Porque nós não vigiamos, não vigiamos, não vigiamos. Uma fé inabalável que nos faça suportar a ameaça, o medo, a tristeza, a perda, a morte. Quem está preparado para passar por percas? Ninguém quer, irmãos. Mas os dias que estão por vir, haverão muitas percas. Amém, igreja? E eu preciso estar preparada para passar e suportar tudo isso. Isaías 26, 20. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Amém? A terra está gemendo. A terra está gemendo. O sangue dos inocentes estão clamando por justiça. E aquele Deus que é justo virá com ira e com juízo sobre a terra para responder o clamor. Joel 2,12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro, com pranto. Qual é o posicionamento da noiva para esses dias? Jejum e oração. Amém?
Convertam-se a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se, Ele é grande em benignidade, Ele se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhos, até os que mamam. Nem os que mamam foram isentos. O Senhor está chamando, congregando toda a igreja, até os que estão amamentando. Ah, não posso, eu estou dando de mamar. O Senhor está dizendo, até os que amamentam precisam comparecer nesses dias, com jejum e oração. Saia o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa, Senhor, o teu povo. Poupa, Senhor, o teu povo. Não entrega a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque onde diz entre os povos, onde está o seu Deus? Amém? Será que estamos preparados para o dia mau que vai vir sobre a terra? Porque assim como veio nos dias de Esté, virá sobre nós. A partir do posicionamento da rainha Esté, houve um grande avivamento. Vocês acreditam que depois da tribulação veio um avivamento? Houve um grande avivamento trazendo esperança e alegria. Esté capítulo 8, versículo 8. Escrevam os judeus como bem vos parecer em nome do rei. Selem com o anel do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, e com seu anel se selam para que se possam revogar. Esté capítulo 8, versículo 10. Escreveu-se em nome do rei Assuero, e se selou com o anel do rei, e as cartas foram enviadas por intermédio do correio, montados em jinetes criados na codelaria do rei, e nelas o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem, que se dispusessem para defender a sua própria vida, para destruir, para matar, para aniquilar, de vez por toda, e qualquer força armada do povo da província que viessem contra ele, crianças e mulheres, e que saqueassem os seus bens no mesmo dia em todas as províncias do rei. E no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, a carta que determinava a proclamação do edito em todas as províncias foi enviada para todos os povos, para que os judeus se preparassem para aquele dia, para se vingar dos seus inimigos. E os correios montados em cavalos que se usavam para o serviço do rei saíram incontinenti, impelidos pela ordem do rei. E o edito foi publicado na cidadela de Suzã. E então Mordecai saiu à presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com a grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E na carta estava escrito o seguinte: para os judeus houve felicidade, houve alegria, houve regozijo e houve honra. E também em toda a província, em toda a cidade, aonde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquete e festa. E muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. A ordem era para matar todo mundo no mesmo dia. E ninguém podia fazer nada, mas agora a ordem do rei foi o seguinte: vocês podem guerrear pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus pais e por toda a sua riqueza. Vocês podem se levantar e podem guerrear por eles. E essa é a ordem do Senhor para mim e para você para esses dias. À medida que o adversário se aproxima, à medida que os dias de tribulação e angústia vêm sobre a terra, nós nos posicionamos com jejum e oração. E nós não nos entristecemos, mas em nosso coração há esperança e alegria. Amém? Porque o Senhor nos livrará no dia mau. Porque a partir do posicionamento da igreja, haverá o maior avivamento de todos os tempos. O avivamento que nós estamos tanto esperando, pastora, vai acontecer no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da perca, no meio da aflição. Haverá o maior avivamento de todos os tempos. Sabe por quê, irmãos? Porque é tempo de se posicionar em jejum e oração. E quando a igreja se posiciona em jejum e oração, alguma coisa acontece, amém?
A palavra do Senhor diz em 2 Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? No dia do decreto da morte, já terminando, pastora, houve um livramento e houve salvação. Eu queria ler Esté capítulo 9, versículo 1 e 2. No dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, quando chegou a palavra do rei, a sua ordem para executar, no dia que os inimigos dos judeus contavam que iam se assenhorar deles, sucedeu o contrário. Você crê? Quando o inimigo chegou, com toda a força, com toda a pompa, o inimigo era maior do que o povo de Deus, mais forte, pensava ele. Quando ele chegou para destruir o povo, aconteceu o contrário. Os judeus é que se assenhoraram dos que o odiavam, porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para dar cabo daqueles que lhe procuravam fazer mal. E ninguém podia resistir, porque o terror que inspirava caía sobre todos aqueles povos. Amém? Então quer dizer que no dia da tribulação, no dia mau, vai acontecer o contrário. Amém? O inimigo vai ter que bater em retirada. Se ele vir por um caminho, ele vai ter que voltar por 7, amém? Ele não vai ter poder sobre nós, nem sobre a nossa casa, amém? A palavra do Senhor diz nesse profético para nós nesses dias: no dia do Senhor haverá um grande livramento e haverá salvação para nós, amém? O dia do Senhor se aproxima, é dias de densas trevas, de tribulação, de angústia. Mas quando esse dia chegar, haverá um grande avivamento, haverá grande livramento e haverá salvação, amém? Malaquias 3,17, eles serão para mim particular tesouro, porque naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, amém? Vale a pena servir a Deus? Vale, porque nós teremos livramento e salvação. Malaquias 4:2. Mas para vocês outros que temeis o meu nome, vai nascer o sol da justiça, amém? Trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros, soltos numa estrebaria. Vocês pisarão os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. E naquele dia que eu preparei, diz o Senhor dos Exércitos, amém? Após o dia do decreto de morte, após a grande tribulação, após o que era esperado não acontecer, em vez de morte houve salvação e livramento. Após o dia do decreto de morte, houve uma grande festa no meio do povo de Deus. Esté 9:21. Ordenando-lhes que comemorasse no dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram sossego dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou a tristeza em alegria, o luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquete de alegria, e se mandarem porções de banquete uns aos outros, e dádivas para os pobres. Essa festa se chama festa de Purim, que Israel comemora todos os anos. Irmão, o que é que tem de profético para os nossos dias? O que tem, irmãos, é que depois da grande tribulação que vai vir, da perseguição, do dia mau, quando o grande dia do Senhor chegar, e nós teremos livramento e salvação, amém? Um grande avivamento sobre a terra vai acontecer como nunca houve. Vai acontecer nesses dias. Mas após esse dia, diz a palavra do Senhor, haverá a festa da boda do Cordeiro. Amém? Vamos ficar de pé? Já tem um tempo já que nós estamos quase enraizando. Irmão, pensei que você não ia terminar.